Pois bem, prosseguindo no estudo da história de Israel, vamos agora à nossa quinta parte, né? Falando agora de Alexandre Magno. Alexandre Magno, 356 a 323 a.C., filho do rei Filipe II, venceu o rei persa Dario III e elevou a Grécia à potência dominante do mundo antigo. Após a vitória sobre Dario, Alexandre partiu para a região de Canaã. Bom, a história que eu vou relatar a vocês agora ocorre então nesse momento, ele próximo do ano 331, 330 a.C., quando Alexandre Magno está desafiando Dario. Ele vai passar por Canaã na ida, tá ok? E ali vai surgir uma rivalidade com Israel, ele vai decidir destruir Israel, mas aí nós veremos o resultado, né? Então, eu cito aí um texto de Flávio Joséfo, eu sempre recomendo a vocês o livro História dos Hebreus, né? É muito interessante, ele relata esse período. Alexandre, depois da vitória, chegou à Síria, tomou Damasco, apoderou-se de Sidom e sitiou Tiro. Durante o tempo em que esteve empenhado nessa empresa, escreveu a Jado, sumo sacerdote dos judeus. Olha, então ele está em guerra contra Tiro, dos sidônios, né, dos fenícios. E ele diz o seguinte, ele manda, então escreve aos judeus, pedindo-lhes três coisas: auxílio, comércio livre com o seu exército e a mesma assistência dispensada a Dario. Ele fala o seguinte, olha, eu preciso de recurso para a guerra, porque diz que na guerra de Tiro era uma ilha, então ele estava tendo muito trabalho para invadir aquela cidade, né? Ele já tinha armas, aquelas armas, até as catapultas que tinham sido inventadas pelos gregos. Os romanos os aperfeiçoaram, mas os gregos que inventaram. E outros aparelhos, aquelas colunas de guerra. Então cidades muradas eles invadiam fácil, tá ok? Mas a de Tiro eles tinham que invadir uma ilha, tá ok? Pois bem, aí ele pede então o mesmo tratamento a Dario, que ainda era o imperador. Alexandre está começando a desafiar Dario. E ele prossegue, se o fizesse, garantia-lhe que não teria motivo para se arrepender de ter preferido a sua amizade à de Dario. Né? Ele está até dizendo, olha, se você preferir a minha amizade, você não vai ter problema, eu não vou nem te atacar, você vai ser um aliado meu, tá ok? O sumo sacerdote respondeu que os judeus haviam prometido com juramento a Dario jamais tomar armas contra ele, e por isso não podia fazê-lo enquanto ele vivesse. Eles estão falando, olha, eu não posso me aliar a você, porque eu empenhei minha palavra a Dario. Se eu fizer isso, eu vou estar descumprindo minha palavra. E palavra no mundo antigo era algo muito forte. Vamos dizer, nesse ponto, pelo menos pela resposta que eles dão, eles estão corretos, né? O melhor, ao que parece, seria eles se renderem a Dario. Né? Desculpe, se renderem a Alexandre. Por quê? Dario, vamos dizer, ele estava enfraquecido nesse período. Se Alexandre já estava no norte de Canaã, significa que ele já tinha dominado a Turquia, trechos que em algum momento pertenceu aos persas, tá ok? E já estava dominando Canaã, e Dario já não saía mais do seu lugar, ele não vinha defender suas províncias. Ou seja, que grande rei é esse? Eu domino nessas províncias, inclusive eu domino em Jerusalém, mas eles estão sendo lá atacados por Alexandre Magno e eu não vou fazer nada? A conclusão qual é? Ele está enfraquecido, tá ok? Bom, então eles disseram, nós não vamos lhe ajudar. Aí o texto prossegue. Alexandre ficou tão irritado com essa resposta que mandou dizer-lhe que logo que tivesse tomado Tiro, marcharia contra ele com todo o seu exército para ensinar a ele e aos demais a quem se devia guardar um juramento. Ele está dizendo, olha, você não tem que guardar juramento com Dario, né? Terá que ser comigo. Então ele fala assim, olha, eu vou destruir Jerusalém. E a partir disso, os judeus, vamos dizer, será que eles confiaram que Dario viria ajudá-los? Ok?
ou eles realmente não queriam descumprir a sua palavra. O que eles dizem é que eles não queriam descumprir o juramento que eles fizeram com Dario. Porque os judeus eles tinham uma aliança especial com os persas por conta de Esther, por conta de Neemias, por conta de Esdras, por conta de Daniel, ok? Por conta de Mardoqueu. O comentário prossegue. O número de soldados persas era bem maior do que os gregos. Isso levou a todos, inclusive israelitas, a acreditarem que Dario venceria. Ou seja, numa batalha final, eles são uma quantidade bem maior, né? Então, Dario vai acabar vencendo e esse cara vai passar aqui depois derrotado. Ou ele virá em nossa ajuda, será? Diante dessa resposta, Alexandre programa uma invasão a Jerusalém. Sanbalate, que governava a região da Síria e de Samaria, conseguiu o apoio de Alexandre para construir um templo em Samaria e participar do cerco e pilhagem de Jerusalém. Quando o sumo sacerdote tomou conhecimento da investida de Alexandre, temeu muito e recorreu a Deus. Veja o que diz Joséfo. O ilustre conquistador, depois que tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém. E o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia a sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus. E esse é um momento especial, né? Eles tinham muros, mas nada parava a máquina de guerra grega. É considerado o primeiro exército realmente organizado do mundo. O romano será mais organizado ainda, mas as armas de guerra que os gregos tinham não dava para parar o exército grego, né? Tá bom? Então recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas e fosse ao encontro de Alexandre, revestido de suas vestes sacerdotais. Isso aqui é uma parte espetacular da história, mas eu acho muito bonito isso. Então Deus falou para ele, tu vai fazer o seguinte, abre as portas da cidade, deixa ele invadir a cidade. Mas ele está dizendo que vai nos destruir. Não, abre as portas da cidade, veste as vestes sacerdotais e prossegue, né? Acompanhado pelos demais que deveriam estar vestidos de branco, sem nada temer do soberano, porque ele, Deus, né, os protegeria. O sumo sacerdote comunicou a todo o povo a revelação que tivera, e assim todos esperaram confiantes a chegada do imperador grego. Ele falou, olha, Deus está dizendo o seguinte, que nada vai acontecer conosco. Alexandre era acompanhado de fenícios e caldeus, todos confiantes na destruição de Jerusalém. Veja o que Flávio Joséfo diz. Os exércitos, né, dos povos próximos diziam, olha, nós vamos lutar com vocês, e assim eles terem direito da pilhagem, porque eles iam vencer, claro, Jerusalém, né? Na guerra, o exército grego contra o exército judeu não tinha chance. Veja o que Flávio Joséfo diz. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela multidão de homens vestidos de branco e os sacerdotes revestidos com os seus paramentos de linho e o sumo sacerdote com o seu éfode de cor azul adornado de ouro e com a tiara sobre a cabeça que continha uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Ou seja, observe, ele se aproximou do sacerdote, ele viu o sacerdote com aquelas vestes, o sacerdote tinha uma lâmina na testa com uma inscrição em hebraico, né? Santidade é Yahvé. Ou seja, ele se aproximou, ele está olhando para aquela lâmina com aquela inscrição, aquelas roupas. Aí diz que o imperador aproximou-se dele sozinho, ou seja, falou para todos aguardarem, né? Aproximou-se dele sozinho. Adorou aquele augusto nome que estava na testa do sumo sacerdote e saudou o sumo sacerdote, ao qual ninguém ainda havia saudado. Ou seja,
ele saudou o sumo sacerdote. Mano, o que está acontecendo, né? Então os judeus reuniram-se em redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e prosperidade. Ou seja, ele se curvou diante do sumo sacerdote. Porém, os reis da Síria e os grandes que o acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Esse homem veio para matar os judeus, matar os sacerdotes, e ele agora dobra o joelho dele diante dos sacerdotes. Os que acompanhavam Alexandre lhe indagaram o porquê de reverenciar o sacerdote de Israel. A resposta de Alexandre mostra como Deus cuida do seu povo. Veja o que diz Joséfo: não é a ele, ao sumo sacerdote que adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu, ou seja, esse Deus me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Ou seja, Deus deu um sonho ao imperador, na verdade, antes dele ser imperador, né, quando Alexandre seria moço ainda, tá ok? E ele prossegue dizendo: disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi essa guerra. E assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Ele disse o seguinte: olha, ele está indo para, vamos dizer, atacar um exército bem maior que o dele, ok? Que talvez muitos estivessem dizendo: olha, quando os exércitos se confrontarem, Dario vai vencer, ok? Mas ele agora, com esse sinal que Deus deu, tá bom? Ele diz que ele confia ainda mais na vitória, porque, vamos dizer, o sinal que um Deus deu a ele quando ele ainda era moço era exatamente esse. Ele está vendo o cumprimento de um sonho dele, né? Por isso que eu digo que eu acho essa uma das partes da história de Israel desse período mais espetaculares. Alexandre, depois de assim responder a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifício a Deus da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. Ok? O período interbíblico, apesar de não termos literatura inspirada, vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Essa investida de Alexandre transformou-se em bênção, quando o projeto inicial era de destruição. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, descreve o sentimento dos israelitas após o cativeiro, duvidando do amor de Deus e diziam ser inútil servi-lo. Malaquias 1:2, Malaquias 3:14. Mas o cuidado de Deus protegendo-os da destruição pelas mãos de Alexandre deveria ter-lhes falado ao coração. O sacerdote mostrou a Alexandre a profecia de Daniel, que anunciava a profecia de um grego sobre os persas. Veja o que Flávio Joséfo diz. O sumo sacerdote mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. No dia seguinte mandou reunir o povo e ordenou que dissesse que favores desejavam receber dele. O sumo sacerdote respondeu que eles suplicavam permissão para viver segundo as suas leis e as de seus antepassados e isenção no sétimo ano do tributo que lhes pagariam nos outros anos, porque no sétimo ano eles não plantavam. Então eles estão dizendo: no oitavo ano nós te pagamos esse tributo, ou seja, nos dê esse direito especial segundo a lei. Ele concordou, e tendo eles também pedido que os judeus que moravam na Babilônia e na Média
desfrutassem os mesmos favores, ele o prometeu com grande bondade, e disse que se alguém desejasse servir em seus exércitos, ele permitiria a tal pessoa viver segundo a sua religião e observar todos os seus costumes, da guarda do sábado, né? Até o culto israelita, né? Muito bonita essa parte. Ao sair de Jerusalém, Alexandre passou por Samaria, onde viviam as 10 tribos misturadas com outros povos. Eles solicitaram o mesmo benefício dos judeus e até se identificaram como sendo judeus também, mas não receberam de Alexandre o mesmo tratamento. Nós não sabemos, mas talvez Alexandre tenha tomado conhecimento do que esses samaritanos fizeram em outros momentos, relacionado até aos persas, porque esses samaritanos, eles perseguiram os judeus, falando mentira para os persas sobre os judeus. Eram descendentes de Israel, né? De Abraão, Isaac e Jacó, tá ok? Mas infelizmente não viviam como judeus. E aqui eles querem se identificar como judeus, mas tem outros momentos da história que eles não querem se identificar como judeus. O comentário prossegue. Os samaritanos queimaram vivo Andrômaco, governador sírio estabelecido por Alexandre, o que causou a destruição da cidade e o estabelecimento de uma colônia macedônia. Arqueólogos anunciaram em 2015 um achado arqueológico em uma caverna de Israel que trazia moedas cunhadas com a esfinge de Alexandre, imperador grego, na frente, e Zeus assentado em seu trono na parte de trás. Daí eu botei uma figura dessa moeda aí para vocês, né, que saiu no jornal Globo. Isso foi recente, foi em 2015, né? Após a morte de Alexandre, seguiu-se uma luta pelo poder do império. Os generais de Alexandre lutavam pelo domínio. E aí Flávio Joséfo que relata essa parte final. Ele diz: Alexandre o Grande morreu depois de vencer os persas e tratar Jerusalém do modo como falamos. Seu império foi dividido entre os chefes de seu exército. Antígono recebeu a Ásia, Seleuco a Babilônia e as nações vizinhas, Licímaco o Helesponto, Cassandro a Macedônia e Ptolomeu ou Ptolomeu, filho de Lago, o Egito. Ou seja, ele fala até de como o império foi distribuído. Você tem essa descrição aí numa figura, no mapa, mais ou menos como ocorreram as divisões do Império Romano, do Império Persa, né? Do Império Grego entre os generais de Alexandre. Então, com Alexandre, Israel não teve problema, mas com os seus generais a situação vai mudar. Aí é o próximo bloco.